Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde pra você aí. E você, flamenguista, como é que tá seu dia hoje? Bom, gente, tem bastante coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Queria dar uma resposta pro Paparazzo, não tinha visto esse vídeo dele. E aí, depois de algumas polêmicas que aconteceram no jogo de ontem, eu quero contextualizar aqui. Então, tem muita coisa pra gente falar, de mercado da bola também. Aproveita que você tá aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação. Estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. Então, dá aquela força e ajuda nós aí, belezinha? Mas deixa eu falar uma coisinha antes com vocês. Principalmente você aí que trabalha, paga suas contas e não sobra nada no final do mês. Já parou pra pensar como a educação financeira pode mudar esse cenário? Eu já falei pra vocês, mas vou repetir porque o público aqui é muito rotativo, né? Eu sempre tive muito problema financeiro porque eu nunca soube como utilizar o meu dinheiro da forma correta, como investir o meu dinheiro, né? Eu nunca me eduquei financeiramente, então só fiz merda a minha vida inteira, né? E por isso que eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu. Tá? E é por isso que eu venho apresentar aqui o parceiro do canal, que é a Zero Markets Brasil. Acreditem ou não, mas tem muita gente que acha que educação financeira é só coisa de gente rica. Mas não é não, gente. A Zero Markets Brasil tá aqui, ó, para poder orientar você e tem um material completo para poder te ajudar aí na sua educação financeira. Eu tenho toda a certeza que eles vão te ensinar o caminho certo para você começar a investir. Então faz o seguinte, corre lá no Instagram da Zero Markets Brasil e também aqui no YouTube, gente, que tem material gratuito aí para você aprender, tá bom? Inclusive você que gosta do meu canal, do meu conteúdo, né? Ajuda aí o parceiro, belezinha? Vou deixar o link então aqui embaixo na descrição, fechou? Bom, vou começar aqui pelo mercado da bola, depois tem o vídeo do Paparazzo, é um vídeo de 1 minutinho, então vou começar aqui falando para vocês sobre o interesse do Atlético de Madrid em nada mais nada menos que o Giai. O Atlético de Madrid tá querendo formar um novo Palmeiras, porque eles estavam atrás do Alan também. Agora estão interessados no Giai e a gente pode perder o Giai aí no meio do ano. Eu quero saber a opinião de vocês. Entre Giai e Kelvin, eu, Cássia, apesar de serem dois laterais direitos, né, direitos, no caso, ou seja, jogarem na mesma posição, cada um tem a sua característica, né, o Giai mais defensivo, o Kelvin mais ofensivo, mas eu, Cássia, particularmente, eu ainda prefiro mais o Giai do que o Kelvin, tá, mas é uma preferência minha, mas é óbvio que se o Atlético de Madrid chega aqui, né, e paga uma boa grana, por mim pode ir os dois se quiser, né, na verdade eu venderia o Kelvin, mas se o Atlético de Madrid vai pagar uma boa grana pelo Giai, que vá com Deus também, né, gente? Eu tô falando entre os dois. É óbvio que se você for olhar pro mercado, a gente vai encontrar vários laterais direitos melhores do que esses dois aqui, né? Mas o Palmeiras só tem, nesse momento, o Giai e o Kelvin. E pode ser que o Palmeiras perca aí o Kelvin o Giai para o Atlético de Madrid, mas a janela só no meio do ano, então até lá a gente vai se informando melhor para poder atualizar vocês aqui, mas eu quero saber aí a opinião de vocês. Se vocês acham que se chegar essa oferta, o Palmeiras precisa vender ou o Palmeiras não pode vender o Giai. Qual a sua opinião? Bom, o Flamengo ontem perdeu o título para o Lanús. Quem diria, hein? Quem diria que o Lanús venceria os 2 jogos em cima do Flamengo? Eu vou soltar o vídeo do Paparazzo aqui, porque do jogo de Fluminense e Palmeiras, eu falei pra vocês que a torcida que estava mais incomodada com o Palmeiras era a torcida do São Paulo e a torcida do Flamengo. E eu nem tinha visto esse vídeo do Paparazzo, tá? Eu tinha visto de outros influenciadores ali. E, gente, eu sempre tentei aqui ser o mais justa possível. Por quê? O ano passado, né, quando começaram a gritar do lado de lá que a CBF era verde, fazendo protesto, subindo hashtag, desse lado eu fiquei indignada. Eu arrancava meus cabelos aqui, né, com a forma que os torcedores do Flamengo, até o Cruzeiro comprou a ideia, ficaram ali acusando o Palmeiras que o campeonato estava manchado. Só que eu parei de falar, porque em determinado momento eu percebi que a diretoria do Palmeiras não estava nem aí pro que estava acontecendo. E eu falei, porra, eu vou falar de futebol. Então eu decidi falar apenas do que acontecia dentro das 4 linhas, né, do futebol praticado pelo Palmeiras, ou melhor, do não praticado pelo Palmeiras. Falei na final da Libertadores que o Palmeiras não deu um chute pro gol e simplesmente parei de questionar a arbitragem, porque quem tinha o poder de fazer isso, que era a Leila, né, o Anderson Barros aí, né, agindo nos bastidores, estavam em silêncio. Então eu preferi falar apenas de futebol. Só que o ano começou e a torcida do Flamengo segue querendo fazer campanha dizendo que, e vocês vão escutar aqui o próprio Paparazzo falando, né? E vão continuar fazendo campanha aí por conta do pênalti que foi dado pro Palmeiras em cima do Fluminense. Só que o pênalti dado ontem pro Flamengo em cima do Lanús foi um pênalti mandrake, igual diz o nosso amigo aqui, Paparazzo. Eu vou fazer o seguinte, vou soltar o vídeo do Paparazzo falou até de anulação do jogo. Depois eu venho aqui deixar a minha opinião e contextualizar. Belezinha? Meus amigos, os caras conseguiram se superar. Além do pênaltizinho maroto ontem pro Palmeiras, maroto, né? Que valeu a vitória por 2-1 contra o Fluminense. Pênalti maroto, foi maroto, hein? Maroto, muita reclamação lá. Teve um erro de direito no jogo, que pode gerar uma anulação, inclusive, né? Segundo o jornal O Lance, Diário Lance, a diretoria do Fluminense avalia uma entrada
no STJD para anulação da partida por erro de direito. Como que um árbitro, além de dar um pênalti, né, mandrake a favor do Palmeiras, aí eles vão reclamar, começou no grito não de novo, eles estão de novo fazendo no grito não. Mas não é, cara, é todo ano vocês sendo beneficiados. Todo ano. Como é que pode? Eu nunca vi isso na minha vida, nem na várzea, nem na pelada de bairro, meu irmão. Cara, nunca vi isso na minha vida, um time dar a saída 2 vezes. Olha só. O Palmeiras realmente deu a saída de bola nos 2 tempos do jogo. Ah, mas isso não altera nada, isso não afeta nada, Paparazzo. Isso não afeta nada. Afeta. Os caras tiveram a posse de bola no primeiro tempo e tiveram a posse de bola no segundo tempo. Se o Fluminense tem a posse de bola em um dos tempos ali, ele poderia fazer um gol com aquela posse de bola. É uma posse de bola, meus amigos. É uma posse de bola. Ah, mano. Gente, para pra pensar. Efeito borboleta. Tudo muda. Mudou uma coisinha que não tá na regra. Aquela mudança, aquele famoso efeito borboleta, pode mudar tudo num tempo. Só uma mudança de posse de bola errada muda tudo. Então, além do pênalti, mandrake. Um erro que eu jamais vi nem na pelada, nem na várzea. Olha aí. Que vergonha. Então é isso, ele ficou mais indignado do que o próprio torcedor / influenciador do Fluminense, que eu trouxe aqui o vídeo pra vocês, né, ele sendo justo e dizendo que teve o toque do Fábio ali no Vitor Roque, mas segundo o Paparazzo, nossa senhora, né, tudo a favor do Palmeiras, é um pênalti mandrake. Gente, eu sei que a intenção do Paparazzo, eu entendo isso, que é gerar engajamento pra torcida dos caras, né, ou seja, pra própria torcida dele, né, que é a torcida do Flamengo. Só que eu acho que você tem que ser justo quando você tem a responsabilidade de ser um influenciador, ainda mais o tamanho do Paparazzo, né, gente? Ele é gigante, né? Eu sou desse tamanhozinho aqui perto dele. Porque quando a gente fala aqui, que a gente abre a câmera, que a gente liga o microfone, que a gente fala, a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente tem aqui pessoas que nos acompanham, desde a pessoa mais inteligente até a pessoa mais leiga, até aquela pessoa que mal vai conseguir entrar no seu vídeo e deixar um like. Então você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, com as coisas, né? Se você está para influenciar alguém, que seja para algo positivo. Não inventar mentiras, não tentar induzir algo que não existe. Não existe, gente, não existe dizer que o Palmeiras está sendo beneficiado de novo nesse Campeonato Brasileiro. Um pênalti totalmente indiscutível, cara, que, de fato, se um pênalti daquele tivesse sido dado pro Fluminense, eu não estaria aqui falando de pênalti mandrake. Ou se um pênalti desse tivesse sido dado pro Flamengo, eu não estaria falando de pênalti mandrake. Teve o contato dentro da área. Agora, olha o trabalho, né, ou de serviço que faz o Paparazzo falando esse tipo de coisa. Só que eu quero saber onde é que ele tá. Ele e o senhor Mauro César. Que o Mauro César estava lá também, falando um monte de asneira. Se eles vão falar alguma coisa pro lance que aconteceu ontem. Primeiro que nem pênalti pro Flamengo foi. E quando o Jorginho vai cobrar o pênalti, ele toca 2 vezes na bola. Eu queria muito colocar aqui o lance pra vocês, mas é imagem de TV, gente. Então eu posso até perder aqui o canal por conta disso. Mas, gente, o pé de apoio dele rela na bola e depois ele chuta. Ou seja, o pênalti era pra ter sido cobrado novamente, né? Era pro juiz ter pedido pra voltar o pênalti, não. E não voltou, né? E aí? E vocês, mesmo assim, mesmo tendo um pênalti que não foi pênalti, mesmo tendo cobrado dessa forma, que era pra ter voltado, anulado, ter batido novamente, mesmo assim, vocês perderam o título pro Lanús. Na verdade, perderam o título pro Lanús, perderam pro Corinthians, né? Esse ano, pro Flamengo, começou maravilhoso, assim. Nossa, na verdade, já podem pedir música no Fantástico, né? São três vices seguidos aí, desde a Libertadores e do Campeonato Brasileiro, né? Teve a Libertadores primeiro, depois o final do Campeonato Brasileiro. São 3 vices, né? No Mundial, agora a Recopa e a Supercopa. E vocês têm que aguentar calados. Porque, cara, eu fiz uma zoeirazinha lá nas minhas redes sociais, no Instagram, aí tinha esse torcedor do Flamengo falando: ah, mas você tá zoando por quê? Vocês foram vice pro Flamengo. E eu entendo, cara, fomos mesmo. E de verdade, eu fico mais indignada ainda, não sei se o torcedor do Palmeiras fica, mas eu, Cássia, fico, de saber que o Corinthians ganhou do Flamengo, o Lanús ganhou do Flamengo e o Palmeiras não deu um caralho de chute pro gol. Então sim, eu fico indignada. E quando eu acordei e vi o resultado, eu falei, caramba, só o Palmeiras não ganha do Flamengo. Só que a zoeira faz parte do futebol. O que eu aguentei aqui, o que fizeram com a minha cara, o que me jogaram em vários e vários canais de flamenguistas, e faz parte, eu levei numa boa. Agora vocês perderam 2 títulos, né? E só esse ano 2 títulos eu não posso zoar, né? Eu não posso zoar. E ainda vem aqui o Paparazzo usar de uma influência que ele tem pra falar que o jogo poderia do Palmeiras, né? O Fluminense estava vendo pra anular o jogo, porque o Palmeiras saiu 2 vezes ali com a bola no primeiro tempo e no segundo tempo. A culpa não é do Palmeiras, e sim da arbitragem. E sim do juiz que autorizou que o Palmeiras saísse com a bola 2 vezes. O Palmeiras tem culpa nisso também? Pra vocês verem o nível da arbitragem brasileira, né? Só que eu acho que o Palmeiras dessa vez, esse ano,
tá um pouquinho mais esperto, porque o Palmeiras postou uma nota oficial sobre a expulsão do Abel Ferreira. Parece que não foi de fato o que aconteceu. O que colocaram na súmula não foi de fato o que aconteceu. Então o Palmeiras veio se manifestar sobre, né, a súmula do árbitro ali, que estava errada por conta da expulsão do Abel Ferreira. Então eu acredito, Cássio, por isso que eu estou aqui falando, né, dessa questão de novo, porque eu acho que dessa vez o Palmeiras está com os olhos bem abertos e eu espero que esteja mesmo. Porque do lado de lá, eu vi o Barolo fazendo vídeo e falando, será que vão deixar o São Paulo jogar a semifinal, perdão, do Campeonato Paulista? Meu, para de choro antes, deixa o jogo acontecer. Assim, todo pênalti, tudo que acontece pro Palmeiras, eles questionam, a mídia questiona, influenciador de torcida A e B questiona, mas quando é com vocês é um silêncio absoluto. Eu gostaria muito de saber se o Paparazzo falou sobre esse lance, sobre esse pênalti ali cobrado pelo Jorginho, ou sobre o pênalti sobre o pênalti que nem deveria ter sido marcado. E o Mauro César? Onde é que tá? Ô Mauro César, cadê você, meu amigo? Tá vivo? Como é que tá? Não falar nada sobre os lances que aconteceram no jogo de ontem, Mauro César? Só vai questionar a índole do Palmeiras? Só vai questionar e falar que a arbitragem tá sempre do lado do Palmeiras, que o Palmeiras é favorecido? Aqui, meus dois olhos estão bem abertos pra vocês, viu? E eu vou cobrar aqui e vou estar bem ligadinha. Deixa a opinião de vocês, gente. Vou ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais informações do Verdão. Amanhã tem a primeira semifinal aí do Campeonato Paulista e eu vou acompanhar, com certeza. Tamo junto, vejo vocês aí, deixe comentário de vocês. Até mais. E avante, palestra.